Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a mídia esportiva de todo o Brasil repercutindo a grande vitória do Flamengo e mais um rival, o Vasco, 2-0, com direito a bela partida, excelente partida do Wesley, assim como um golaço do Cebolinha, hein? Vamos ver aqui vários comentaristas elogiando e falando muito sobre esse momento especial, esse momento mágico aí do Felipe Luiz e também do Clube Carioca. Deixamos os créditos na descrição e pedimos a você que se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma novidade, ative o sino e vamos agora acompanhar toda essa repercussão. Vamos ver. Final de clássico no Campeonato Carioca, deu Flamengo para cima do Vasco, 2-0. A gente confere os gols dessa partida, também os principais momentos, Paulo Calçado, de um primeiro tempo dominado pelo Flamengo, um Vasco muito abaixo, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo até faz ali 20, 25 minutos diferentes, né? Um pouco melhor, tentando alguma coisa dentro do jogo. Mas é fato que o Flamengo, dentro de toda a partida, superior e sai com o resultado. Glaucia, não dá para comparar, não tem nenhum ponto para você de estabelecer uma comparação entre Flamengo e Vasco, porque os momentos são totalmente diferentes, né? O Flamengo tem elenco, tem um grupo muito forte e tem uma proposta de jogo que o grupo já percebeu que mudou. Então é o seguinte, mudou por vários sentidos, tá? Não é que mudou com o Felipe Luiz, que o Tite não conseguia, porque é um outro Flamengo, é uma outra administração, a administração do vestiário, que é do treinador, é do diretor Boto, é do presidente, e os jogadores já perceberam que este Flamengo vai jogar da forma que o Felipe Luiz deseja, que é pressionando o tempo todo. Então, quem tiver condições físicas para pressionar, os jogadores vão atuar. Se não tiver, espera um pouquinho, descansa, outro vem e joga. Então isso está muito claro no Flamengo. E o primeiro tempo foi um festival, né? Foi uma vantagem muito grande, porque é uma equipe que tem qualidade técnica e pressiona, retoma a bola o tempo todo. E retomando a bola o tempo todo, mora na área do adversário, né? O placar, em função do primeiro tempo, foi até pequeno. Pois é. Né? Se o placar ele não expressa o que foi a primeira etapa. Aí o pênalti, que sofreu mesmo o Plata. O Plata teve uma boa atuação. Bruno Henrique quem bateu. Bruno Henrique bate. Então, se o Felipe Luiz tem uma possibilidade, o Plata já mais adaptado. Pena que o Juninho se machucou, acabou de chegar. Mas ele ainda tem o Cebolinha. Ele tem o Bruno Henrique, joga numa outra função que é super importante pelo centro. É um jogador decisivo. E tem um banco de reservas que pode mudar partidas quando ele sentiu isso na segunda etapa. Que veio realmente um Vasco reformado, até um Vasco surpreendente por aquilo que a gente viu no primeiro tempo. Um Vasco que conseguiu acessar a área do Flamengo. Aí ele usa o banco, entra Luiz Araújo, entra Alan, quer dizer, Cebolinha. É uma capacidade de melhorar a equipe. Ortiz, né? Ortiz. Então, Glaucia, eu acho que o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar a uma coisa. Time titular, ele pode até ter na cabeça qual é o time titular, mas é uma equipe que vai rodar muito a sua escalação, em função de adversários e de uma questão física que é super importante. Flamengo andando em campo, a gente não vai ver. Tá? Agora, o Vasco, como competir com o Flamengo nesse momento é impossível. Acho que o segundo tempo deu até um alento para o torcedor, mas não dura muito tempo. O Carille faz uns ajustes ali na segunda etapa, propõe ali uma linha de 3, o pessoal um pouco mais agudo pelas beiradas, mas, como você falou, não aguenta muito tempo e também não tem essa profundidade de elenco que o Flamengo tem, né? Então, assim, o Carille não tem opções para mexer. Essa bola do Verratti aí na trave já na segunda etapa, o Verratti não recebia nada no primeiro tempo, né? Então, até mesmo em questão de ideias de jogo, né, Calçade? A gente vê ainda como o time tá bem carente. Não tem essa profundidade de elenco, também não tem muitas ideias. No meio de semana já tem Copa do Brasil, quer dizer, já vem numa pressão. O Rondonópolis é aquele jogo que não tem mais empate, né? O empate seria do visitante, né? Não existe mais isso na Copa do Brasil. E dava vantagem para o grande, geralmente. Geralmente o visitante é uma equipe... Nesse caso, o Vasco, que visita o Rondonópolis, né? Então tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. No meio de semana, já a Copa do Brasil, que é algo importantíssimo para a sequência da temporada. E um Vasco que já vem nessa pressão, né? Pressão
da temporada passada, desse início de trabalho do Carille, que parecia até que ia impactar, assim como foi o início dele no Santos, né? Imprimiu ali três vitórias na sequência, quando ele passa a usar o time principal no Campeonato Carioca, parecia que seria semelhante, mas não. Aí depois o Vasco passa a oscilar e cai muito também de rendimento. Michael se contundiu, né? Numa arrancada dentro da área, ele levou a mão à coxa e deixou o campo muito triste, chorando, e entra o Cebolinha que está no banco. Não fazia um gol há 8 meses, né? Então, toda essa comemoração. E foi um golaço. Então, veja a capacidade, né, de utilizar jogadores. Entra ainda um Cebolinha. Então, se você pegar o banco do Flamengo hoje, claro, não vou falar de nem Léo Ortiz, tá? Ou jogadores que estão fora, como Nico de la Cruz. Mas se você pegar o banco, todos eles jogariam no Vasco, né, como titulares. Então, o Felipe Luiz tem uma capacidade de gerenciar o grupo, e o grupo entendeu quais são as premissas do Flamengo do Felipe Luiz. As premissas são essas. Quem estiver adaptado e jogar dentro das premissas, de pressionar, de ter movimento. Então, você não olha para o Flamengo, não é aquele time... Tem alguém paradão ali, esperando a bolinha no pé. O setor pode ser ocupado por determinado jogador, mas ele está o tempo todo atento aos movimentos dos companheiros para um ou outro ajuste para receber a bola. Então, isso vai melhorar muito e é uma condição que certamente está visando. E o Flamengo tem esse dever e esse direito de ir até o Mundial de Clubes, assim, olhar para o mês de junho. E todo o trabalho que está sendo feito é em função também dessa competição. Porque se ele estiver muito bem para o Mundial de Clubes, significa que o estadual foi bom, que a Libertadores vai começar muito bem e que o Campeonato Brasileiro também. Então, esse é assim, o princípio e o caminho do Flamengo para o início da temporada, mas são clubes totalmente diferentes, né? Seria muito exigir do Vasco um desempenho de Flamengo nesse momento. Começando o trabalho do Carille também, né? Vamos lá para o Maracanã, girar as nossas equipes que acompanharam essa partida, mais um clássico nesse Carioca. A gente fala com o Pedro Henrique Torres, chegando ao vivo aqui, também trazendo mais informações para a gente. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um grande beijo para você, um abraço para o Calçade, todo mundo ligado com a gente no Sport Center. Quase bom dia, né? Mas ainda boa noite a todos aí, faltam 5 minutinhos para meia-noite. Mas estamos aqui no Maracanã, onde acabou de acontecer o primeiro Clássico dos Milhões de 2025. Vitória do Flamengo, 2-0, gol de Bruno Henrique, de pênalti na primeira etapa, e do Cebolinha no finalzinho, golaço. Mas bem a Cebolinha, né? Aquela batida que ele tem. 2-0, Flamengo classificado agora para as semifinais do Campeonato Carioca. Chegou a 20 pontos, lidera tranquilamente. Pode até garantir, quem sabe, o primeiro lugar geral já neste fim de semana. Depende, o Volta Redonda ainda joga amanhã contra o Sampaio Corrêa. Então, o Flamengo já está mais tranquilo para a última rodada contra o Maricá. O Vasco fica numa situação um pouquinho mais complicada. Daqui a pouco a Roberta Barroso fala mais sobre o lado vascaíno. Sobre o lado rubro-negro, um primeiro tempo muito bom do Flamengo. Foi bem superior, teve até um golzinho anulado no final do segundo tempo por impedimento bem pequenininho ali do Varela, e aí o gol do Plata, até numa falha do Léo Jardim, mas o Flamengo foi bem superior. Os torcedores rubro-negros aqui reclamavam, a gente fica bem pertinho aqui da torcida na tribuna do Maracanã, reclamavam do placar pequeno, magro no primeiro tempo de 1-0, diante de tamanha superioridade. O Vasco no segundo tempo foi até superior com as mexidas do Carille, e aí depois o Flamengo conseguiu, de fato, retomar as rédeas da partida e, enfim, conseguiu o que gostaria. 2-0, a torcida fez bastante festa, aí o time entrou na onda no final também, tentou fazer uma festa ali dentro do gramado, especialmente o lateral direito, o Wesley, junto com o garoto Matheus Gonçalves, se conhecem nas categorias de base. Fizeram algumas firulas ali já no final da partida, um toque de letra do Wesley irritou bastante os jogadores vascaínos, aí partiram para cima, quase tivemos um sururu, como eu tenho chamado, igual no último Flamengo e Botafogo, mas foi contornado, não chegou àquele nível de agressões, nada disso, ainda bem, e aí extrapolou um pouco para a torcida, no setor sul ali do Maracanã, alguns torcedores bem revoltados com a derrota, com talvez ali a movimentação dos rubro-negros em campo, tentaram invadir e foram contidos pela segurança, pela polícia, enfim, aqui no Maracanã, mas saíram agora. Vamos ver como é que vai ficar o entorno diante disso. Então é isso, o Michael saiu com uma lesão
muito provavelmente uma lesão puxou ali no arranque no segundo tempo e aí deu lugar ao Everton Cebolinha. Isso que preocupa mais. O Calçade falava bastante aí de como o Felipe Luiz exige fisicamente dos jogadores, a pressão. De fato isso passa a preocupar, porque o Alexandro já tem uma lesão grau 1, já está fora há algum tempo. A questão do Juninho, que foi um edema muscular, não foi uma lesão, ficou fora também. O Ayrton Lucas foi um trauma, então não chega a ser questão muscular, mas de fato esses problemas musculares, ano passado, assim que chegou o Flamengo, o Michael sofreu uma lesão grau 2, também nesse estilo, foi lá na Bahia, Copa do Brasil contra o Bahia, e ficou mais de 2 meses fora, então preocupa, claro, o Michael. A gente vai correr ali na zona mista, tentar saber de fato o que aconteceu, como é que o Flamengo está após essa partida, se o Wesley vai falar, por exemplo. Então vamos buscar ali, lá embaixo, a gente tem que descer umas escadas aqui para saber tudo sobre a zona mista do Maracanã. Como eu disse, o Flamengo agora volta a jogar daqui a uma semana contra o Maricá, então fica mais tranquilo, uma semana cheia para trabalhar para o técnico Felipe Luiz. Glaucia. Boa, Pedro, obrigada, gostei do sururu, viu? Boa sequência de trabalho aí para você, que hoje só amanhã pra gente. A gente segue acompanhando aí no Maracanã também a cobertura. Vamos dar uma olhadinha nos números dessa partida, desse clássico entre Flamengo e Vasco? Na tela aí pra gente, Calçade, em finalizações 14-8, no alvo 4-1, escanteios 4-1, faltas cometidas 12-10. Os números também mostram a superioridade do Flamengo. E até pouco, né, de acerto em função de toda a facilidade que o Flamengo teve e construiu, trabalhou por isso no primeiro tempo. E o futebol, a gente comentava até antes do jogo, assim, de chegar aqui no nosso Sport Center, estava 1-0, houve um gol que foi invalidado por impedimento. E era um momento assim de um volume incrível do Flamengo. Sim. O empate do Vasco, aquela bola atravessando o derrete, você sai do jogo com aquele 1-1, poderia dar uma falsa impressão. Primeiro que o Flamengo perdeu oportunidades, claro, se tivesse empatado. E o Vasco, com um gol, sairia numa igualdade que não é a igualdade do momento do jogo. Então, o 2-0 mostrou um pouquinho das diferenças que essas equipes têm. Roberta Barroso, também direto do Maracanã, chegando aqui conosco para trazer o lado do Vasco também neste pós-clássico. Tudo bem, Beta? Seja bem-vinda. Beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você, Calçade, amigos do Sport Center, fã de esporte. Pois é, o Vasco praticamente só entrou em campo no segundo tempo e os vascaínos se perguntam por que o time não jogou assim desde o início, porque na segunda etapa, nos primeiros 25 minutos, o Vasco teve oportunidades, muitas finalizações, mas não conseguiu balançar as redes, teve até ali uma chance com o Verratti que a bola bateu na trave. Só que foi um primeiro tempo com muitas dificuldades, praticamente ataque contra defesa, o Vasco não conseguia construir nenhuma jogada, o time que precisa ainda, né, de jogadores de velocidade, e com isso o Carille vem inclusive usando o jovem Zuccarello. Ele inclusive nessa partida ali no primeiro tempo acabou cometendo pênalti no Plata, até baixou a cabeça, saiu, não reclamou naquele momento. Na segunda etapa até o Carille mudou o jovem de posição, fez um deslocamento ali dentro de campo, mas o Vasco não conseguiu um bom resultado aqui no Maracanã. O Pedro Henrique Torres já trouxe que teve aquele princípio de confusão, aquelas discussões dentro de campo. Que bom que a confusão não se alongou, como no clássico do meio da semana entre Flamengo e Botafogo, mas aí o Wesley se desentendeu com o Payet, com os jogadores do Vasco. O Payet acabou fazendo falta no atleta do Flamengo. E aí naquele momento também os torcedores vascaínos, já bem revoltados com o resultado, indignados, tentaram invadir, mas a torcida acabou controlada pela polícia presente aqui no Maracanã. O Vasco está em quarto lugar na tabela de classificação com 14 pontos, mas pode deixar o G4 ainda nessa rodada. E o próximo jogo é um clássico contra o Botafogo em São Januário no próximo final de semana. E na terça-feira tem um jogo decisivo também, só que aí pela Copa do Brasil, primeira fase da competição, o Vasco enfrenta o União Rondonópolis, e aí mais uma partida importante para o Vasco, porque precisa da vitória para avançar. Em caso de empate, a decisão, então essa busca da vaga será nos pênaltis. Então, situação complicada do
do time, a torcida vaiou a equipe, principalmente depois do primeiro tempo. Na segunda etapa teve até aquela reação, mas o Vasco com as substituições também não chegou perto das substituições do Flamengo e sai daqui com essa derrota do Maracanã e nessa semana importante e decisiva. Gláucia. Boa, Beta, obrigada. Boa sequência de trabalho aí para você também. A gente segue acompanhando com a nossa turma lá no Maracanã para trazer as coletivas, o pós-jogo também, ouvir os personagens deste Flamengo e Vasco. Situação complicada essa do Vasco, já pontuávamos, né? Meio de semana tem Copa do Brasil, no final de semana outro clássico e dá-lhe pressão para cima desse trabalho do Carille. Para a gente arrematar, enquanto aguardamos lá também mais repercute direto do Maracanã, a gente tem o lance aí da lesão do Michael, que o Pedro Torre trouxe para a gente, né, Calçade? Como também vai tendo que administrar essa questão, o Felipe Luiz. Início de temporada, com esse futebol tão intenso que ele gosta, né? E jogar com mais intensidade, ainda mais caras como o Michael, né? Isso acaba pesando mais também. É um jogador que vive, é um jogador de velocidade, né? A gente viu mesmo na jogada, uma bola longa, uma diagonal, uma bola maravilhosa para o atacante. E no momento de aceleração, ele leva a mão à coxa. Quer dizer, o grau dessa contusão nós vamos saber ao longo da semana. Não dá, nem o departamento médico consegue ser preciso sem um exame mais apurado. Mas por quanto tempo perder um jogador como... Porque ele é muito importante. Aí você vai somando contusões da equipe. A gente não pode esquecer que o Flamengo já tem um grande problema para resolver, que é a ausência do Pedro por muito tempo. Sim. Né? E o Pedro é um jogador que não existe ninguém que jogue um futebol parecido ao dele dentro do Flamengo. Então, assim, muda completamente a equipe. O que será o Flamengo do Felipe Luiz quando tiver o Pedro? Vai ser diferente. O Bruno Henrique, adaptado ali, eu acho que ele vai bem, mas não é o Pedro. Então, agora é o Michael, já foi o Cebolinha. Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado nesse início. Aí depende, para saber exatamente o que está acontecendo, qual foi a orientação do início de temporada, o tipo de preparação, se é uma coincidência, casual, ou se é em função de um caminho adotado, né? Porque tem jogadores com contusão muscular, e isso é muito perigoso, porque às vezes o jogador pode ficar 2, 3 meses fora, dependendo do grau da lesão. Mas nada como um bom banco de reservas. No momento que o Carille vai usar o banco, o time pode cair de rendimento, naturalmente cai. Sim. É difícil melhorar. Porque você não vai encontrar no banco do Vasco uma competição com os titulares e falar assim, isso aqui está pedindo passagem, né? Vai ser o novo titular. No Flamengo, você chega a ter 3 caras para a mesma posição. Galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram e realmente concordo muito com o que foi falado. O Flamengo sobrou em campo, cara. O Flamengo sobrou em campo. No primeiro tempo isso ficou muito claro, né? O Flamengo poderia ter feito muito mais gols sobre o Vasco. Teve várias chances ali, né? Embora só fez o gol de pênalti, mas poderia ter feito muito mais gols, que produziu para isso. Né? Ficou muito evidente como esse elenco do Flamengo, como esse time do Flamengo é muito forte e também como o Felipe Luiz consegue entender, como ele consegue usar isso a seu favor, porque não basta você ter só um bom elenco, não basta você ter bons jogadores, você precisa também saber como usar esses jogadores. Isso ficou muito evidente também na segunda etapa, quando o Felipe Luiz precisou fazer ali algumas mudanças, né, para poder retomar o controle do jogo, porque o Vasco no segundo tempo acordou, né? Passou a chutar mais um gol e tal, a aparecer, a pressionar o Flamengo. E aí teve até algumas chances, né? Meteu a bola no travessão ali, tal, de cabeça, um achado. Mas depois o Felipe Luiz, ele faz, né, 2 trocas ali que mudam completamente a partida novamente. O Flamengo retoma o jogo, né? A dominância do jogo, e depois faz o segundo gol, que foi um golaço do Cebolinha, cara. O Cebolinha, ele tá voltando a jogar bola, né? A mesma bola que ele jogou em 2024, embora depois ele acabou, né, se contundindo ali, mas antes disso ele estava jogando muito bem. Então é muito bom, cara, você saber que sai o Michael, que estava jogando muito bem, né? Que teve até uma certa lesão, esperamos que não seja nada grave. E aí entra o Cebolinha, um cara que entra que já, sabe, tem a mesma qualidade do Michael, tem diferenças, mas tem coisas melhores, né? Tem valências, tem coisas piores também. Mas é um cara que você sabe que ele vai entrar em campo, que ele não vai tirar a qualidade. Muito pelo contrário, ele vai trazer mais, né? Então é muito bom, cara, ter um elenco assim. O Felipe Luiz, ele reconhece isso e ele consegue usar muito ao seu favor.
Mas sobre o jogo foi uma diferença gritante, cara, uma diferença gritante mesmo. Era uma coisa já esperada, mas não tanto assim. A gente não imaginava talvez que o Flamengo fosse ter uma diferença tão grande assim, porque embora o Vasco não tenha um elenco como o do Flamengo, mas geralmente costuma equilibrar um pouco, né? Costuma equilibrar, embora nesses últimos anos o Flamengo tenha goleado o Vasco, mas geralmente equilibra. Eles conseguem montar uma defesa, alguma coisa que equilibre o jogo. Mas dessa vez não, ficou muito, mas muito barato. 2-0, cara, muito barato. Eu achava que, pelo que foi o jogo, era no mínimo uns 3-4-0, no mínimo, pelo que foi o jogo. Mas o Flamengo ainda tem essa dificuldade, né, de produzir, e na hora de fazer o gol, acaba pecando, né, na finalização, último passe, tudo isso aí às vezes acaba faltando para alguns jogadores que precisa aprimorar. O Felipe Luiz vai ter que continuar trabalhando muito isso, assim como outras coisas, é claro. Mas o Flamengo tem essa dificuldade. Os jogadores precisam entender que o último passe precisa ter mais calma, precisa às vezes olhar para o lado, precisa esperar o momento certo e finalização, acertar a finalização, né? Mas foi muito bom ver mais uma vez, né? O Flamengo tendo um clássico contra um time forte, um time historicamente, né, rival ali forte do Flamengo, e o Flamengo também vencer. Lembrando que o Flamengo neste ano já venceu o Botafogo 2 vezes, venceu o Vasco, só o Fluminense que escapou, né, que empatou por enquanto. Mas se bater com o Flamengo de novo, provavelmente o Felipe Luiz ele vai fazer de tudo para vencer, né? E aí, por hora, o Fluminense ainda não perdeu para esse Flamengo do Felipe Luiz, por hora. Mas esse ano ainda eu tenho certeza que ele vai perder. E o Felipe Luiz, né, ele vai conseguir vencer esse Fluminense, que não é lá grandes coisas. Mas agora, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí dessa partida? Que eu fiquei muito empolgado, cara. Fiquei muito empolgado com esse jogo do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem tudo para esse ano vencer títulos importantes. Da maneira que tá jogando aí, é o amplo favorito para o Campeonato Carioca, né? Por motivos óbvios. E também para outros campeonatos também. Embora vai depender de outros fatores. Mas eu acho que o Felipe Luiz, ele tá conseguindo entregar mais do que a gente esperava. Tá conseguindo entregar tudo aquilo que ninguém nem imaginou que ele fosse fazer, né? Então é muito bom, cara. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês. Essa é a minha opinião. Tamo junto e até o próximo vídeo.